Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar a todos vocês, amigos ouvintes, do norte a sul do Brasil, aqui reunidos, num momento de paz, de silêncio, de oração, de encontro com o nosso Mestre. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram com Jesus a um alto monte e experimentaram uma grande alegria. Como é bom a gente poder, de vez em quando, a gente se liberar um pouco de tanta coisa ruim que existe na nossa mente, no nosso coração, e acolher esta luz que vem do Divino Espírito Santo e sentirmos esse encontro bonito, gostoso com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. A semelhança desses discípulos que ficaram com Jesus, que se transfigurou no monte. E Jesus que toma consigo os seus discípulos mais íntimos e leva-os a um alto monte. Assim fala Mateus. Não é a montanha a que o tentador o levou para lhe oferecer o poder e a glória de todos os reinos do mundo. É a montanha em que os seus mais íntimos vão poder descobrir o caminho que leva à glória da ressurreição. O rosto transfigurado de Jesus resplandeceu como o sol e manifestou em que consiste a sua verdadeira glória. Não provém do diabo, mas de Deus, seu Pai. Não se atinge pelos caminhos do poder mundano, mas pelo caminho paciente do serviço silencioso, do sofrimento
e da cruz. Junto de Jesus aparecem Moisés e Elias, talvez como representantes da lei e dos profetas. Não tem o rosto resplandecente, mas apagado. Não se põe a ensinar os discípulos, mas estão aí conversando com ele. A lei e os profetas estão orientados e subordinados a ele. Pedro, no entanto, não consegue intuir o caráter único de Jesus e diz: se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Coloca Jesus no mesmo plano de Moisés e de Elias, a cada um a sua tenda. Não sabe que Jesus não pode ser equiparado com ninguém. É o próprio Deus que faz calar Pedro. Mateus escreve: ainda estava falando quando entre luzes e sombras houve uma voz misteriosa: este é o meu filho amado, o que tem o rosto glorificado pela ressurreição. Escutai-o. A ele e mais ninguém. Meu filho é o único legislador, mestre e profeta. Não o confundais com ninguém. Os discípulos caem por terra muito assustados. Mete-lhes medo escutar apenas Jesus e seguir o seu caminho humilde de serviço ao reino até a cruz. É o próprio Jesus que os liberta dos seus medos. Aproximando-se deles, como só ele sabia fazer, tocou-lhes, como tocava os doentes, e disse-lhes: levantai-vos e não tenhais medo de me escutar e de me seguir só a mim. Também a nós cristãos de hoje nos mete medo escutar somente Jesus. Não ousamos colocá-lo no centro das nossas vidas e comunidades. Não lhe deixamos a ser a única e definitiva palavra. É o próprio Jesus quem nos pode libertar de tantos medos, covardias e ambiguidades, se nos deixarmos transformar por Ele. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.